Definitivamente a ciência não é a única, vamos dizer, forma de você descobrir o que seja realidade, descobrir o que seja verdade. Até porque muita ciência, como chega até nós, ela é baseada em paradigmas muito antigos. Outro dia eu estava vendo um físico falando que a física que a gente tem contato no nosso dia a dia é baseada em uma física perto da descoberta da física newtoniana. E a matemática é uma matemática muito, muito antiga, porque conceitos matemáticos e físicos modernos nem chegam até nós. Então, se a gente não consegue e não concebe compreender essas duas ciências a um ponto mais dinâmico, mais elevado, nosso conhecimento, nós que não somos dessa área, é um conhecimento baseado em paradigmas muito velhos, em paradigmas muito antigos. E a ciência em si, como ela se apresenta para nós no dia a dia, ela mesma não consegue explicar alguns fenômenos simples. O maior fenômeno, ou talvez o maior mistério de fenômeno que a ciência tem hoje, é explicar a origem da consciência. E a partir disso, você pergunta, o que é essa autoconsciência? Que nos diferencia muitas vezes de vários animais, como diz por aí. Sabe, essa capacidade de você se auto-perceber, não ser um prisioneiro dos seus desejos mais animalescos, possui umas estruturas cerebrais que levam você a um desenvolvimento de um raciocínio lógico, não ficar tão preso àquele cérebro primitivo reptiliano. A consciência está aí como sendo o grande mistério a ser explicado. Não se sabe a origem dessa consciência, não se sabe o que acontece com você quando o seu corpo deixa esse mundo. E por conta disso, desse aglomerado de ideias que eu falei para você, a gente precisa começar a compreender que talvez a nossa visão do mundo seja uma visão muito defasada do que é realidade. E a gente precisa começar a se questionar se isso que a gente vê é uma realidade, se isso que a gente participa é uma realidade ou é uma interpretação errônea daquilo que contaram pra gente que é realidade e a gente vem reproduzindo isso há muito tempo. Poxa, Péricles, que viagem é essa? Você tá entrando num caminho muito doido falando isso. Não, não é não. Eu já contei aqui não, mas lá no Instagram, a história dos índios quando os portugueses chegaram no litoral brasileiro. Os índios não conseguiam visualizar as caravelas fundeando no litoral brasileiro. Eles só perceberam que os portugueses tinham chegado quando os portugueses desembarcaram nas praias. Poxa, como assim? É isso. Eles olhavam no mar e não viam os portugueses, porque aquilo, as caravelas, aquela estrutura, não fazia parte dos signos de conhecimento dos índios. Então, a sua realidade, se ela é baseada em signos de conhecimento muito antigos, baseado em folclores, baseados em crenças, baseados em mitos, você não tem uma visão mais próxima, real possível do que seja esse planeta, do que seja essa vida, do que seja essa existência. Outra coisa que você precisa ficar bem atento e saber essa história, e aí a maluquice ganha um novo passo, é que você não vê a coisa como realmente ela é. Poxa, como assim, Péricles? Esse mouse, por exemplo, você e eu vemos ele de forma muito diferentes. Por quê? Porque o meu cérebro tem uma interpretação dele. Presta atenção nessa viagem. A luz vem de um ponto de luz, o fóton vem, bate nesse mouse. Esse fóton de luz entra no meu olho, passa pelas lentes tal, e sensibiliza a minha retina. E a minha retina decodifica isso, e essa imagem é produzida dentro do meu cérebro. Percebe? Isso que eu estou vendo aqui fora, na verdade, não está aqui fora. Ele está decodificado aqui dentro do meu cérebro. O meu cérebro decodificou isso. Então não tem como saber se essa estrutura que eu vejo é a mesma que você vê. Se esse signo que eu interpreto dessa forma é o mesmo signo que você interpreta aí.
já existem experimentos ou ideias de que não sejam bem assim. Cada um experiencia a sua realidade com as suas aptidões, com as suas capacidades. É por isso que a ciência não consegue explicar, por exemplo, por que cada um percebe o sabor de uma forma, cada um enxerga determinada cor de uma forma, e talvez cada um veja a realidade de uma forma completamente diferente. Entra para outros campos, os colapsos das realidades simultâneas, das realidades coletivas, de universos paralelos. Mas o que eu quero dizer para você com esse vídeo aqui é que a gente precisa aprimorar os nossos signos, se conhecer, deixar de lado essas crenças, esses mitos, esses dogmas e aprofundar na realidade. E a primeira realidade, ou a realidade primeira para a gente conhecer, é a nossa própria realidade. Abandonar aquilo que disseram para a gente que é real e partir em busca de descobrir o que seja essa realidade. Só a partir disso, a gente deixa de viver um sonho e passa a caminhar no mundo um pouco mais real. Mas isso exige esforço, exige uma vontade, exige uma abdicação de certas coisas. E isso é um papo para o nosso próximo vídeo. Um abraço para você, obrigado, tchau, tchau.